Nosso assunto hoje é contexto, a importância do contexto. Esse é um dos posts mais visitados lá do blog e é um dos textos que eu mais gosto, para falar a verdade. Porque eu acho legal uma dica pontual de pronúncia, de ortografia, de gramática, a pessoa aprende uma coisa. Mas alguns textos, como esse, têm a pretensão de ensinar um jeito de aprender, mudar a forma de encarar o processo de aprendizagem e, claro, o resultado é no atacado. É isso que eu acho mais interessante. Essa é a intenção do texto, a importância do contexto. Acho importantíssimo deixar claro que as palavras não existem sozinhas, soltas no ar. São comuns as perguntas. O que significa isso? Como dizer tal coisa? O interesse é legítimo, claro. Você só vai aprender uma língua estrangeira se você perguntar, se você pesquisar, se você correr atrás. Agora, o que muita gente não se dá conta, principalmente quem está começando a aprender a primeira língua estrangeira, quem já passou pelo processo e está aprendendo a segunda, a terceira, não comete no segundo idioma estrangeiro os mesmos erros que você cometeu no primeiro idioma estrangeiro que você está aprendendo. E um muito comum é esse, de achar que as palavras têm uma relação direta, única, exclusiva com outra palavra no outro idioma. Achar que boy é menino, house é casa e love é amor. Mas não só, não é sempre que essa relação acontece nessa forma direta. Todo mundo já pensou assim um dia, já acreditou que bastava montar uma tabelinha no Word de 2 colunas, né? Uma palavra de um lado tinha um significado correspondente único e exclusivo do outro lado. E depois quebra a cara inúmeras vezes ao descobrir que as coisas não funcionam bem assim. As relações são voláteis. Né? Uma hora house quer dizer casa, de repente house quer dizer outra coisa. Vou mostrar essa primeira imagem para vocês de uma relação direta, bionívoca, como se fala na matemática, né? Para quem não se lembra da aulinha de matemática, relação bionívoca é aquela que a cada um dos elementos de um grupo, de um conjunto, você tem só um correspondente do outro lado e vice-versa. Que é o caso aqui, ó, que eu pus love, amor, house, casa, boy, menino, house. Pronúncia com S, tá? House. Agora, reparem que eu coloquei o fundo cinza de propósito, porque cinza, nenhuma palavra existe num fundo cinza, no nada, no éter, no vazio. Toda palavra só é palavra a partir do instante em que ela está inserida dentro de um contexto. Então eu fiz uma outra imagem aqui no texto, olha. Então eu criei ali 3 situações fictícias. A primeira seria o mundo dos esportes, sei lá, o tênis especificamente. O contexto central, em azul, política. E a direita, um contexto genérico, uma situação informal. Mas se a gente mudar o fundo, olha o que acontece com as 3 palavras. Love passa a ser zero. Zero. House continua casa. E boy passa a ser pegador, pegador de bola, tá? Não é o pegador, o garotão que pega todos os menininhos, não é isso? Love é uma corruptela do francês love, que quer dizer ovo, daí virou love em inglês. Por isso que love quer dizer zero no mundo do tênis. A cor de fundo é importantíssimo para você entender. Olha lá, contexto esportivo, no tênis. Então a palavrinha love, que é amor, passa a significar zero. Vamos ver o que acontece agora quando a gente muda mais uma vez de contexto. Vamos lá para o contexto político. Mudaram os significados das palavras. Love deixou de ser zero, boy deixou de ser pegador. Mas olha o que aconteceu com house. House é câmara. Mas no contexto político não é White House, não é Casa Branca? House pode ser casa, pode ser câmara. Claro que o contexto, esse pano de fundo, é o que vai determinar o significado de uma palavra. Continuando, love passa a ser beijo. Mas beijo, love não é amor? Quando você termina uma carta que você está mandando para sua tia, para sua avó, uma carta informal, para um amigo muito próximo, uma amiga muito próxima, você termina a carta escrevendo assim, love.
que significa, ou que é o equivalente em português, à forma que nós encerramos uma carta para a pessoa próxima querida. Beijos. Love, equivalente a beijos. Contexto genérico, informal. House voltou a ser casa. E olha, boy, o que passa a ser, ó. É caramba, pode ser também, tá? Boy pode, continua sendo menino em contexto genérico, contexto informal. Mas pode ser também caramba, uma expressão de surpresa, uma expressão de espanto, tá? Uma interjeição. Então, uma frase do tipo, boy, it's hot today, é o nosso caramba, é o nosso nossa, vixe, meu, bah, rapaz, dependendo do lugar do Brasil em que você estiver morando, né? Dependendo da cidade onde você mora, essa interjeição de espanto, de surpresa, de admiração vai variar. De novo, o contexto, né? O contexto é São Paulo, aqui a gente fala meu. Para mim seria muito mais comum falar meu, tá calor. No sul, eu sei que é outra forma. Olha lá, a Patrícia dizendo que é bah. Olha lá, uai. Minas é uai. Então, o contexto é que determina a maneira que as palavras devem ser traduzidas, devem ser entendidas. Num fundo cinza, não existe palavra. As palavras só existem quando elas estão inseridas num pano de fundo, também chamado de contexto. E aquele contexto é que vai determinar, lá, no tênis, love é zero, boy é pegador. No mundo da política, house pode ser câmara, pode ser casa. No contexto genérico informal, love pode significar beijos e boy pode ser uma interjeição de espanto, de surpresa. Agora, não pode se iludir e achar que aquele significado, naquele caso, naquele contexto que você viu num livro, que você ouviu num filme, numa série de TV, etc., vai ser aquele para sempre e é o único. Raramente uma palavra tem um significado só. E justamente por isso é que essas ferramentas de tradução automáticas não deram ao tradutor de carne e osso o mesmo destino que a calculadora deu para o ábaco. Ábaco virou peça de museu, porque um cálculo matemático a máquina faz com mais rapidez, com mais eficiência, por um preço muito menor, né? Agora, a tradução, ainda, apesar de ser ciência, continua tendo um aspecto artístico importante. É ciência e é arte ao mesmo tempo. Não é um processo que pode ser automatizado com facilidade. Está aí o Google Translate, que não me deixa mentir. Agora, se palavras tão bobas como love, como house, como boy, tem mais de um significado, dependendo do contexto, imagine o que acontece com get, como o rapaz agora há pouco deu um exemplo, o que acontece com power, power of attorney, power boat, power drill. Quer dizer, a palavra power tem um zilhão de possibilidades. Então, o que quer dizer power? Depende, velho. Power pode ser uma opção de coisa. Espero que a dica seja útil aí para a continuidade de seus estudos, sabendo que descobriu o significado de uma palavra, checou no dicionário, viu num livro, deduziu pelo contexto, lembre-se que aquilo é temporário, aquilo é circunstancial. Aquele significado vai estar sempre atrelado ao contexto em que a palavra, em que a expressão foi utilizada. Há alguma dúvida sobre o assunto, sobre o contexto? Quem está ouvindo falar do Tecla SAP pela primeira vez, eu gostaria de saber se esse Periscope, esse live, está sendo útil para vocês. Então é isso, fica aí o meu abraço para vocês. Quem chegou no meio, perdeu a dica sobre a importância do contexto que eu dei lá no comecinho, é só procurar o replay no Periscope, assistir, ou então ir lá para o teclasap.com.br e procurar a importância do contexto. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abração.